tarde! Começando mais uma live Cosentino Convida e hoje a gente vai falar de equilíbrio emocional. A sua live a gente sempre traz aqui um assunto sobre comportamento, saúde mental, carreira ou negócios. E hoje então a gente vai falar sobre equilíbrio emocional, sobre dependência emocional e eu vou conversar aqui com o Dr. Léo Grifo. Ele é psicólogo clínico e ele é especializado tanto em dependência emocional como em dependência química. Então eu vou chamar ele aqui, tirar aqui o nosso sonzinho e vamos começar essa live. A gente vai responder as suas perguntas aqui ao vivo. Participe com a gente aqui. Vamos lá. Aguardando aqui a chegada. Olá, tudo bom, Vara? Ah, Tudo bem por e aí? aí? Tudo Tranquilo. certinho? Como é que tá a quarentena aí? Difícil, Certo? né? A gente começou essa programação de lives aí e, na minha opinião, na minha ideia, eu achei que ia ser tudo muito mais rápido, né? A retomada. Uhum. E, de repente, a gente está aqui novamente, já somando aí um bom tempo de confinamento, Pois é. né? Todos nós. Então, é um pouco complicado. E daí surgem muitas dúvidas, muitos conflitos, muitas Uhum. problemáticas aí envolvendo o tema. Legal. Então vamos lá, vamos esclarecer o pessoal, né? Vamos falar então de dependência emocional. Eu estava pesquisando sobre isso, né? A gente pode considerar que isso é uma doença, é uma patologia? Qual que é o limite, né? Primeiro, acho que o que é dependência emocional, né? Para o pessoal entender. Então, Van, é assim, tudo aquilo que eu dependo rigorosamente de uma outra pessoa, isso vai me levar para um estado que pode ser doentio, sim. Qual que é a ideia? É que a gente possa interdepender de alguém, entendeu? Seria mais ou menos assim, para eu me locomover, para eu fazer alguma coisa, minimamente eu dependo. Afinal de contas, a gente vive, né, numa política sociável. Então, faz parte. É natural a gente criar pequenas dependências. Só é doentio a partir do momento em que a minha vida ela está totalmente atrelada à vida de outra pessoa. Quer dizer, já é uma dependência emocional que, se a outra pessoa estiver feliz, eu vou ser feliz. Se a outra pessoa adoecer, eu vou querer adoecer junto. Se a outra pessoa entristecer, eu também vou ficar triste. A partir do momento que você perde o seu sentido de vida e vive em função de um outro alguém, então isso quer dizer que você está vivendo já uma dependência emocional e do modo que é doentio. Tá, e aí não é só exatamente a relação entre casais, né? A dependência emocional pode ser com um familiar, com outras pessoas também. Sim, 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 exatamente. É que é tudo muito mais claro, né, quando a gente fala de uma relação de casais, porque é onde eu digo que são as relações mais íntimas, né? Por Uhum, exemplo, é até interessante porque no trabalho a gente passa muito mais tempo, muito mais horas envolvidos com os nossos colegas, não é assim? E claro que lá também vai uhum, existir muita dependência emocional. É muito comum, né, que a gente já ouça uhum, hoje em dia algum tipo de assédio moral por conta de situações que se vivem. Então, como que se uhum, dá isso? Muito por conta de autoridade de um lado e de uma certa passividade do outro. Então, quando elas se batem, quando elas vão de encontro, isso pode gerar de forma muito grave um tipo de dependência emocional. Imagina só a pessoa que está passando muitas horas, né, no trabalho, como uhum, normalmente é, e aí ela já sabe que no dia seguinte que ela vai trabalhar, ela vai viver uma situação quase que de pânico, sabendo aquilo que ela vai uhum, enfrentar de um tipo de assédio moral, entendeu? Então, quer dizer, do assédio uhum. moral, acabou enfrentando, acabou tocando o estado de dependência emocional. Agora, como eu falei, é mais fácil, né, até mais comum as pessoas ouvirem sobre a questão da dependência emocional entre casais, porque quando você Um está casal. despido dessas pessoas é onde Uhum, você se mostra. E nessa, com mais transparência, você perde aquelas reservas, onde em uhum, sociedade a gente tenta manter por uma questão até política, na verdade. A gente não sai se mostrando, a gente não sai na rua fazendo tudo que a gente bem entende. Então, em uhum. casais, pelo fato de mostrar, isso passa a ser agressivo. A nossa realidade pode correr o risco de ser agressiva para o outro. Então, gera Uhum. daí um tipo e um estado de dependência emocional também. Então, isso é interessante que você falou, né? Quer dizer, eu posso ter uma independência, e é claro que é inconsciente, né? Eu não estou percebendo isso, mas eu posso ter uma dependência emocional pelo meu chefe, pela minha chefe, enfim, pode haver isso. Então, mesmo, é isso que você está falando, mesmo no lugar de sofrimento, de assédio moral, por exemplo,
eu não consigo me afastar porque existe uma parte minha que depende ali daquela cultura, aí. Isso, é correto, Van. É bem isso mesmo que acontece. Então, quer dizer, a pessoa está vinculada a um trabalho, vamos colocar aí para uma Uhum. necessidade financeira muito grande, e ela acaba sendo Tá. submetida a uma série de pressões, né, que elas podem se transformar nesse famoso assédio moral, entendeu? E com Uhum. isso, ela vai acabar desenvolvendo esse quadro de dependência emocional. Quer dizer, a dependência dela, ela tá, a princípio, pelo trabalho, pela condição Uhum. financeira, enfim. Só que Ah, tá. ele vai passando com o tempo a virar uma questão do que? Do afeto. O afeto ele pode chegar para a gente Uhum. de duas únicas maneiras. Ou ele é positivo ou ele é negativo. Então o que, que acontece? Imagina uma pessoa que está acordando cedo, que vai trabalhar, que o estímulo dela é o salário que ela recebe, só que o afeto que chega Uhum. até ela não é só o positivo do dinheiro que ela vai receber, mas é também o negativo de ter um chefe numa posição que ele ocupa, de uma hierarquia, onde ele vai mandar, onde ele vai pode ser Uhum. grosseiro, entendeu? Ou os colegas mesmo, entendeu? E essa pessoa, se ela for tão sensível emocionalmente, o que, que vai chegar a ela? São os estímulos positivos de estarem naquele local ou é todo o estímulo negativo Uhum. do que está afetando a ela? Pessoas sensíveis, elas tendem a serem mais tocadas por esse tipo de dependência. Uhum. E aí a gente tem aqui uma pergunta, a Eloá. Boa tarde, Eloá. Veio aqui assistir, prestigiar a gente. Ela tinha Sempre. comentado que ela queria saber sobre esse tema. Ela Uhum. está perguntando aqui, né? A necessidade de validação pode ser considerada uma forma de dependência emocional, né? Então, aquela pessoa que está sempre pedindo elogio, está sempre precisando da resposta do outro, né? Perfeito, perfeito. Bom, só para o pessoal todo entender, né? Como que essa questão aí Uhum. de validação, legitimação, tudo acontece quando somos crianças e a gente depende sim de uma validação do pai e da mãe que vai Uhum. nos orientar e nos formar. Então, por exemplo, se uma criança ela é extremamente bagunceira e se um pai e a mãe vai chamar atenção em cima disso, falar, filho, filha, você faz muita bagunça, você não se Uhum. concentra, você é muito ansioso. Qual que é a informação que está incutindo na cabeça da criança? Aquele momento, tudo que ela absorver se torna um registro absoluto, principalmente vindo de pai Uhum. e mãe. Claro que do outro lado, se por exemplo, você fizer muitos elogios, olha, você é muito inteligente, nossa, eu adoro, se você é extremamente capaz, isso também vai chegar a ficar bastante registrado na cabeça. Então começa daí o processo de legitimação e validação. Então vamos pensar, se porventura uma criança ela não teve isso muito bem feito no período de Uhum. desenvolvimento dela, sabe o que, que vai acontecer? Isso vai se refletir na fase adulta. Então, é provável que essa pessoa ela busque relacionamento com as pessoas onde ela tenha aprovações. Então ela faz, sabe aquela coisa para se mostrar? Fala assim, ó, eu fiz, você tá vendo? Você percebe que eu consegui fazer? Ali mora Uhum. uma fragilidade muito grande. Então, se de repente uma pessoa vier com uma crítica muito violenta, uma crítica forte, aquela pessoa ela vai sentir demais aquilo, entendeu? Uhum. Dificilmente ela vai internalizar aquilo como um algo construtivo. Assim como ela vai Tá. viver uma vida, muito provavelmente, em função de só querer agradar outras pessoas para receber dessa mesma Uhum. validação. Então é difícil porque você está fazendo o quê? Você está entregando a sua vida para outras pessoas que estão fora de você, para que elas te conduzam. Uhum. Então, se alguém bem intencionado quiser falar coisas boas e te levar para um bom lugar, vai conseguir. Mas, assim, o risco de você encontrar pessoas que possam fazer críticas, concorrentes e que queiram te derrubar, Uhum. isso vai afetar tremendamente essa pessoa. Então, é muito delicado. Para isso, existe uma solução até que de forma simples. Qual que é? Uhum. É a pessoa se autoconhecer. Ela saber Uhum. o que mora dentro dela. E justamente o processo terapêutico ele visa isso. A partir do momento que a pessoa ela se conhece, o que, que acontece? Ela vai ser muito mais crítica às opiniões que vêm de fora. Porque as opiniões que vêm de fora, elas variam muito. Tem gente que vai gostar de você e tem gente que não vai gostar. Socialmente é assim que Uhum. acontece. Só que você vai ter um filtro, uma peneira para entender se aquilo que está sendo falado de você tem sentido ou não. Entendeu? Porque às vezes também uma coisa que as pessoas confundem muito nesse estado de dependência emocional são falsos elogios. Eu digo que assim, Uhum. eu me acostumei a trabalhar numa área, né, da psiquiatria e por aí adiante, em que a gente sempre teve que ficar com o pé atrás quando as questões começavam justamente pelo elogio, entendeu? Uhum. Porque o elogio, na verdade, é Sim. só uma máscara que ele pode estar evitando que as pessoas, né? Por exemplo, se eu elogio alguém, o que, que eu vou esperar em troca?
que com aquele meu elogio eu validei outra pessoa e dificilmente ela vai olhar para mim e vai querer me criticar, entendeu? Então isso acaba sendo uma Uhum. arma para algumas Sim. pessoas, entendeu? Mas isso já é uma pessoa que tem um estado de dependência emocional mais avançado e usa isso como uma forma de estratégia de pouco se afetar. Não acho isso correto, entendeu? Não oriento Tá. paciente nenhum a fazer isso, porque o certo é você se Uhum. tratar, se conhecer e filtrar. Ah, legal isso. A Eló também está pedindo para a gente falar aqui no contexto da dependência química. A gente vai entrar assim nesse assunto, até porque é a especialidade do É, Léo, mas só para também o pessoal entender um pouquinho mais, porque olhando do ponto de vista do leigo, né, eu vejo muitas pessoas falando assim, eu adoro ajudar os outros. Eu tiro de mim mesma para ajudar o outro tem que estar feliz, né? Eu tenho que fazer as pessoas felizes. E aí você começa a ver que esse ato, né, às vezes machuca a própria pessoa, coloca ela em risco, né? Ela perde oportunidades porque ela está tão focada em ajudar esse outro. Isso também é um tipo de dependência. A gente pode olhar com esse olhar, a pessoa, né, ela está passando um pouco desse meio, né, de caminho. tá. Nada em exagero faz bem. Até mesmo essas Uhum, ajudas. Porque é uma coisa assim que eu preciso saber, identificar, até que ponto que está sendo uma uhum, ajuda, até de forma voluntária, você está entendendo? uhum, De forma gratuita, que está sendo uma ajuda da qual você tem a capacidade, né, de possibilitar isso para outra pessoa. Doação uhum. acontece da mesma forma. Doação é eu dar alguma coisa que eu tenho ou que eu não tenha, entendeu? Seja dentro de mim, ou seja fora de mim, em forma de dinheiro, roupa, enfim, mas que eu esteja Uhum, fazendo isso esperando, por exemplo, o bem daquela outra pessoa. Não, por exemplo, você acabou uhum, de tocar num assunto que eu acho importantíssimo, fundamental. Isso me leva a pensar sobre a questão, por exemplo, do dó, entendeu? Quando a gente fala que uhum, tem uhum, dó de alguém, que seria esse uhum, sentimento de dó? Ele é completamente projetivo, entendeu? O que acontece? Muitas vezes essa pessoa ela é tão fragilizada, ela tem um estado de dependência emocional tão grande, que quando ela vai praticar algum tipo de doação, aquele dó que ela sente pela pessoa só é projetivo, ou seja, ela está se enxergando na situação de dificuldade, é ela que está se sim, vendo ali, você está entendendo? Então, ela uhum, acaba praticando esse gesto porque é provavelmente que ela gostaria que fizessem com ela, entendeu? Que sim. tivesse feito em algum momento, em algum tempo. E isso E às vezes, pode estar escondendo, pode estar mascarando algum tipo de fragilidade interna, que também é fragilidade. ligado a esse estado de dependência emocional. E existe Uhum, também, hoje em dia é muito comum, né, Ivan, aquela questão do tipo de doação que as pessoas fazem, só que de forma midiática. É que hoje eu chamo de sim, midiática porque está tudo muito mais evidente, mas isso sempre existiu. ok. Sabe aquela coisa de você doar e ter que mostrar que você fez aquilo? Uhum, uhum, Isso também é uma forma de você fazer o quê? De você entregar valores. Entendam bem, eu sou completamente a favor da gente doar, da gente fazer o bem para os outros. sim. O que a gente está interpretando Uhum, aqui é de uma forma muito mais profunda e não rasa. O que está levando uhum, certas pessoas uhum, a fazerem isso, entendeu? E transformarem muitas vezes isso também em forma pública. Será que isso não é uma forma de acomodar um ego fragilizado? Será que isso não é uma forma da uhum. pessoa ir atrás para buscar uma legitimação? Quer dizer, eu fiz isso e aquilo me satisfez de uma tal maneira que foi para mim. Aquilo às vezes vale mais para a pessoa do que para da pessoa que doou, do que da pessoa que recebeu, Uhum. entendeu? Isso está mascarando uma fragilidade emocional muito grande. Isso pode colocar em risco dela ter um tipo de dependência emocional por outros, entendeu? Sim. E eu acho importante falar, quando a gente fala de ajuda aqui, eu tô não só de doação, mas também aquelas pessoas que fazem tudo pelo outro, né? Então, sei lá, seu primo chega, te liga 3 horas da manhã e fala, ai, tô mal, não vem cá conversar comigo. Aí a pessoa levanta, sai de casa e vai conversar com a pessoa, né? Porque, eu tenho que ajudar. Mas até que ponto é isso que você falou? Ela tem que ajudar ou ela está esperando alguma coisa em troca? Né, Léo? Eu acho que a grande pergunta aqui é essa, né? Você ajuda o outro porque você precisa de alguma coisa em troca desse outro, ele tem que me validar, ele tem que falar assim, nossa, como você é o meu melhor primo, sei lá, você é o meu melhor amigo, ou você está ajudando simplesmente se a pessoa não reconhecer tudo bem, né? Então, Sim, acho que esse é o grande ponto aí que você consegue perceber se você está querendo uma validação. Às vezes a pessoa fala, ajudei fulano, ele nem reconheceu. E aí a pessoa fica brava, né, porque ela ajudou e o outro não reconheceu. Aí é que tá, né? Você está buscando esse reconhecimento ou você fez por
é um desejo interno seu, né? Sim. E é mais interessante que, assim, dá pra gente ilustrar, inclusive, com a pergunta da Neloá, nesse mundo, Uhum, né, que é muito próximo, que é ligado a isso, é quando a dependência química. Então, quer dizer, uhum, é muito, muito, muito comum uma pessoa no relacionamento de marido e mulher ou mãe de um dependente químico, que acontece de qual forma? Aquela pessoa, ela uhum, saiu para consumir a droga. Então, o que normalmente acontece? Quem fica em casa, ele fica tão afetado com aquela situação, tão em dúvida, né, de quem está fora, como está uhum, usando, se está passando por algum problema e que horas que vai chegar, que aquela pessoa, ela não dorme enquanto a outra não chegar. Ela não vai conseguir, uhum, por exemplo, vamos supor, ela está no trabalho, ela não vai ter atenção focada no trabalho. A cabeça dela vai estar extremamente preocupada com o seu cônjuge, ou filho, filha, enfim. Então, esse é um puro estado de dependência emocional. Você percebe que aquela tá. pessoa é assim, uma é saudável e a outra escolheu o problema para a saúde dela, que é usar a substância. Então, a pessoa ela Uhum, foi que fez a escolha do uso da substância, ela foi completamente egoísta. Ela pensou só nela, na vontade dela. E a pessoa que é a uhum, saudável da história, na verdade, naquele exato momento, ela acaba adoecendo muito mais. Por quê? sim, Porque ela não tem uma substância para anestesiar. Ela está uhum, puramente ligada e preocupada com o outro, entendeu? Ela está tentando viver a vida do outro. Ela está tentando, com o pensamento dela, ligar para que ela volte para casa, enfim, ou para que ela pare de usar a substância. Só que isso, uhum, quando eu dou exemplo de acontecer uma única vez, já é um problema. Já gera uma série de riscos para a própria saúde, tanto orgânica como saúde emocional. Agora, você imagina uhum, isso repetidas vezes, entendeu? Para sim, uma pessoa que é casada, por exemplo, ela está vivendo isso constantemente. E aí, o que acontece? Dificilmente ela vai ter uma vida que ela consiga se preocupar com ela. Normalmente, quando eu faço tratamento para as pessoas, uhum, né, que fazem uso de uma substância, o que acontece? Eu peço sempre para o familiar sair, aproveitar, curtir. Por quê? Porque quando ele investe nele, é uma forma dele uhum, provar para aquela pessoa que ele não vai parar a própria vida. Você está entendendo? Que a escolha do uso de uma sim, substância foi do outro. Então, o estado de dependência emocional ele já começa a ser tratado. Ou seja, independentemente do outro escolher acabar com a própria vida, de sair, seja para beber, usar qualquer outra substância, eu escolho viver. Entendeu? Então são escolhas aí uhum, antagônicas. É uma escolha, uma pulsão sim, de vida contra uma pulsão de morte. E, creem, no final das contas, aquele que escolheu acabar com a vida fazendo uso de uma substância, ele pode olhar para você e se basear naquilo que você uhum, fez e se encorajar a mudar de vida. Só que na cabeça do sim, dependente emocional, muitas vezes está ligado a uma crença, que eu chamo de irracional, que ele acredita que se ele parar a vida, se ele viver em função de cuidar do outro, se ele se sacrificar, você realmente está ajudando a ele a parar de usar aquela uhum, substância. O que não é verdade, entendeu? Você só está sim. reforçando o comportamento dele de uso. Só. Ponto. É, até porque a gente não sabe até que ponto o uso da substância é para chamar atenção, assim, no sentido de, não falando rasamente, né? Ninguém usa a substância porque quer aparecer. Mas eu estou falando assim, usar a substância para criar um estado de olhe para mim, me dê afeto, né? E que o dependente acaba, o dependente emocional acaba alimentando. Então ele fala, opa, então cada vez que eu saio para a rua e volto todo destruído, ela vai cuidar de mim, ela vai olhar para mim, ah, então eu vou fazer, então você vai reforçando. Só que, gente, isso não é racional, ninguém para e pensa isso. As coisas vão acontecendo, né? Sim. Inconscientemente. E aí o dependente, eu acho que ele também, o dependente emocional, nesse caso, né, do codependente, ele acaba tendo culpa, né? Ele carrega uma culpa, ser um pai, ser uma mãe, então isso também piora o quadro, né? Uhum. Nossa, é interessante porque você falou justamente dessa questão de culpa e veio logo aqui Uh, uma pergunta da Jaque, né, uh, falando sobre isso. E é uma situação muito triste, né, a gente se deparar, que uhum. nem ela está explicando aqui que no caso dela, né, é associado com um tipo de depressão e, Ah, sim. e até que ponto, né, as pessoas se perguntam que ela fazer a parte dela, que ela buscar uma ajuda, isso pode refletir. Então, Jaque e todo Uhum, mundo que está aqui nos assistindo, eu costumo dizer que é sempre aquela história. Faça por você, entendeu? uhum, É, sabe aquela história de marido e mulher que de repente um acaba saindo do banho deixando a toalha molhada em cima da cama e você dá um alerta, avisa uma vez, fala assim, olha, recolhe a toalha porque senão, né, uhum, vai aqui molhar a cama, enfim. Você avisa uma vez, você avisa por uma semana, você avisa, sei lá, por um mês, e aquela outra pessoa ela sempre esquece e continua deixando a toalha molhada.
No final das contas, você mesmo vai se cansar e você vai começar a criar um hábito de pegar a toalha e guardar no lugar, estender. Vai chegar uma hora que a pessoa que praticava isso vai bater na consciência dela e ela vai fazer o quê? Ela vai lembrar de cada momento que ela deixou de fazer a parte dela e alguém cuidou por ela, entendeu? Só que eu tô dando um exemplo leve, é uma toalha molhada. Agora, quando a gente fala de, por exemplo, esse estado de dependência química, como que a outra pessoa ela vai conseguir ter a consciência que o uso de droga dela está acabando com a saúde emocional de toda a família? Eu sei que é difícil, é muito complicado, porque normalmente muitos desses precisam chegar inclusive numa internação, porque dentro de uma internação é a garantia que todo mundo tem que a pessoa está sem uso nenhum de droga e que ela vai finalmente colocar a mão na consciência sobre tudo que ela fez e os seus familiares sofrerem. Agora, se não chegar nesse estado, se a pessoa não for internada, mesmo assim eu ainda peço para o codependente ou para o dependente emocional que ainda assim se cuide, que se trate. Por quê? A minha atitude, ela não é capaz realmente de mudar a vida do outro. Ela não vai mudar. A escolha dele de fazer o uso de uma substância, de fazer uma escolha errada, vai continuar sendo do outro. Mas eu consigo, com a minha atitude, transformar a relação que existe com essa pessoa. Então, quer dizer, deixa que exista só um errado na história. Nunca some para ser o segundo errado. Não abdique, não abre mão. Faça por você. Mas sabe onde que mora o grande problema nisso tudo, Van? Que eu acho que isso daí eu vou espalhar, não vou falar só sobre a dependência química, mas para todos os casos de dependência emocional, é que assim, existe uma matemática muito simples para as pessoas saberem o quanto que elas estão sendo dependentes ou não. E é até interessante porque a gente que é da área de humanos, a gente não é fã de matemática, né? A gente tenta... mas eu adoro. Você gosta? Então, ótimo. Porque assim, a gente tenta calcular, colocar, quantificar. Então seria mais ou menos assim, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha subjetividade, entendeu? Eu sou dono dela. Quando eu conheço uma outra pessoa, eu vou conhecer uma segunda vida, uma segunda subjetividade. Quando você se relacionar com essa pessoa, você está transformando numa terceira vida, terceira subjetividade. Pode ser chamado de namoro, casamento, não importa. Mas uma coisa eu acredito, se você fizer uma doação de 100% para essa terceira vida, você se anula, você esquece de você, você esquece do que você gostava de fazer, você esquece dos seus prazeres, você esquece das suas amizades, você por muitas vezes pode anular a sua família, entendeu? Então, você perde a sua identidade. Então, como que você vai conseguir ficar bem se você se anula? Por isso que a matemática correta de um relacionamento saudável, para que você nunca crie uma dependência emocional, é você saber se doar para essa terceira vida e continuar doando para sua primeira vida. É importante que as pessoas elas continuem tendo as suas vontades, as suas subjetividades. Você está entendendo? Então, continue investindo em você. O outro, ele vai sentir onde? No relacionamento. Ele vai sentir nessa terceira vida. Ele vai falar, ué, quer dizer, eu antes estava acostumado que vinha alguém e fazia tudo por mim, e agora não vem. Isso não é errado. Isso não é errado. Existe uma coisa chamada divisões. Então cada um vai ter que fazer por você, e quando vocês se juntarem, vai ser só um acréscimo. Entendeu? Não pode viver uma crença irracional onde você acredita que toda a sua doação ela tem que ser intensa, ela tem que ser ao máximo. Isso nunca vai dar certo. Isso pode ser que dê certo um mês, um ano, mas um relacionamento duradouro, ele jamais vai dar certo se você se doar tanto. Isso é doentio, isso sim é uma dependência emocional. Isso vai servir para aquele que é dependente químico e para aquele que é codependente. Isso vai servir para dependências de qualquer tipo de relacionamento amoroso. Isso vai servir para dependência emocional que você cria do seu trabalho. Qualquer tipo de dependência ela é combatida a partir do momento que você investe em você. O investimento tem que ser em você. E eu fico pensando assim, né? Eu vi uma vez aquele livro, As Cinco Linguagens do Amor. Eu acho interessante, não sei se você conhece. Ele fala que cada um tem um tanque do amor, né? E aí você vai doando o seu amor. Imagina assim, né? É uma coisa para a gente pensar graficamente, né? Para tentar deixar mais concreto. Então, cada um tem um tanque do amor. E aí você vai doando e tem um tanque que você vai doando, né? E você, então, vai descendo aquele nível e você espera que o outro complete, né? Então, conforme você doa o seu nível de amor, espera que alguém complete. Só que numa relação dessa, quando você está doando 100% e o outro não está doando nada, o que acontece? Some, você fica sem amor, né? E aí você começa a doer. Então, quem também entrega 100% no relacionamento, cobra, às vezes, 200% do outro.
né, Léo? E aí não tem, porque a pessoa não tá entregando. Né? Exatamente. Então, isso que é importante, você não colocar toda a sua energia no relacionamento. Ah, só eu posso salvar meu relacionamento. Não, não é só você, são dois, né? Esse que falou. Eu gosto da matemática assim quando ela entra para exemplificar as coisas, né? Pessoal, Sim. não vai achar que eu gosto de cálculo e tal. Mas é isso, né? Então você entrega 50%, o outro entrega 50%, e 50% ali aquele terceiro elemento. Não, Né? exatamente, exatamente. Você tem que entender que tudo é uma questão, é uma via de mão dupla. Há décadas Sim. atrás, né, principalmente na época já dos Uhum. nossos avós, dos nossos pais, isso foi passado de geração em geração, para quê? Você entra num jogo que é assim, onde um ganha para outro perder. Negociações, antigamente elas eram feitas exatamente dessa forma. Ou seja, tinha uma pessoa que ela entrava para negociar e ela sabia Uhum. que ela ia ter que perder, ela ia ter que ceder e o outro ia ganhar. Eles só iam negociar assim, de qual forma? Eu só não posso perder tanto. Gente, Uhum. relacionamento não é mais assim. Isso é época de décadas e décadas e décadas atrás. Sim. Aquelas negociações de assim, eu não o amo tanto, eu não considero tanto, mas eu vou entrar para esse relacionamento. Porque medindo Uhum. na balança eu ainda vou ter alguns ganhos. Não se contentem com migalhas. Hoje o jogo ele mudou. Hoje o jogo é ganha-ganha. Os dois lados eles têm que ganhar. Tem que ser bom para os dois lados, entendeu? Não adianta você entrar para qualquer tipo de relacionamento onde você só perca. Você está perdendo seu tempo, Uhum. você perde atenção, você perde contato com a família, e nisso você está se anulando sem perceber. Hoje em dia, como eu falei, Uhum. a questão é, os dois lados têm que ganhar, tem que favorecer os dois. Um relacionamento nunca é feito só de um lado, porque senão não se chamaria de relacionamento, se chamaria só de uma questão egóica. É só para um, Sim. entendeu? Só para. E aí, Isso não cabe mais. e eu acho que é isso, acaba acontecendo uma armadilha, né? Porque aí a pessoa, você se apaixona por aquele outro que era vibrante, que era alegre, que era cheio de energia, e aí esse outro, né, que vai começando a se podar porque ele acha que ele tem que se adaptar a esse relacionamento, e aí ele deixa aquela pessoa por quem o outro se apaixonou, né? Então você ainda corre isso no final do relacionamento, fala, nossa, mas você virou uma chata, né? E falar, uma mulher que abre mão dela por causa do marido, no final vai o quê? Você é uma chata, eu não me apaixonei por você. É, Então, essa ação de salvar o relacionamento, de novo, sozinho não dá para salvar. sim, A não, gente tem uma não dúvida. tem como. E tem E- um comentário que passou aqui só da Pri, só para a gente falar de tudo. A Pri falou que muitas pessoas passam por isso, né, na pele sem perceber, porque é um ciclo vicioso, sim. isso. Né? Então, tanto na codependência, né, com alguém químico, que tem uma dependência química, como no relacionamento. Você entrega, sei lá, estava entregando 50% e não está funcionando. Aí você fala assim, Deus, vou entregar 60%. Não está funcionando, vou entregar 70%, vou entregar 80%. Né? Em vez de olhar, de mudar, né? Mudar efetivamente para entregar mais. Isso. Né? É, justamente assim, muito bem observado, porque isso cria uma normalidade, uma naturalidade. E eu costumo dizer que nada do que você cria uma normalidade é bom. Aquilo só virou normal para Uhum, você porque você se acostumou com o problema. Ponto. Se você está dentro de um relacionamento do tipo tóxico, seja qualquer exemplo, como eu citei, né, trabalho, amoroso, enfim, não é bom. Você está se ferindo, você está se machucando, entendeu? Não cria um costume, não cria um hábito por isso. Saber ceder é uma coisa, se anular é uhum, algo diferente, entendeu? Então, a pessoa ela não pode se acostumar. Ah, mas tá bom, é assim, é desse jeito. Ah, já foi, já passei por isso antes, então para mim tudo bem, já não é novidade que essa frustração volte a uhum, acontecer. Só que não, quando eu trato de pessoas justamente nesse estado de dependência emocional, eu sempre peço para que elas se perguntem. Eu falo, mas você acha que isso está valendo para você? Você acha que de uhum, fato você está tendo algum ganho com isso? E olha só, vou chamar a atenção para uma questão aí já mais analítica, né? A análise que a gente tem que fazer é qual? Às vezes, você não tem uma coisa, um ganho muito claro. Isso se chama ganho primário. Ou seja, está na cara que você não uhum. está ganhando com aquela relação. Está na cara que aquilo não te faz bem. Mas você pode ter Sim. algum ganho secundário. Entendeu? Tem até um exemplo Uhum. muito engraçado, que é uma analogia que eu faço, que é o seguinte. Você vai na praia, você sabe aquela questão do bicho geográfico? Né? Algumas praias, Ah, sim. infelizmente, até hoje, né, você pega uma bactéria que ela vai te consumindo aos poucos, né, pela pele. E ela vai subindo e vai formando Uhum. como se fosse um mapa geográfico. Só que qual que é o principal sintoma dela? É coceira.
E é uma coceira tão gostosa que você chega aí para o médico e você quer tomar algum remédio para se curar daquela doença. Porém, só falta você pedir para ele, mas tem como deixar um pouquinho da coceira? Por quê? De forma primária, é óbvio que você não quer aquela doença. É óbvio que aquilo é feio. Sim. Só que de forma secundária, qual que é teu ganho? Qual que é o seu prazer? Fica gostoso você se encostar nos lugares e ficar coçando aquilo, entendeu? Então, muitos relacionamentos eu traduzo como sendo assim, tá na cara de todo mundo que aquilo tá fazendo mal, mas eu não sei por quê, por qual razão, de forma secundária, de forma tão obscura, alguém tá tirando algum ganho daquilo, algum preenchimento tá tendo. E aí a gente já vai entrar por uma questão que é realmente assim, da psicanálise. É uma questão muito profunda. É uma questão da gente fazer um estudo aí de cada caso e entender. E isso é importantíssimo, porque senão, sabe o que acontece? A pessoa, ela sai de um relacionamento, ela cria coragem para sair de um relacionamento tóxico e acaba entrando depois, futuramente, num outro, e que ela vai perceber que ela fez a mesma escolha, ela só repetiu o erro. Por quê? Porque ela não tratou isso antes. Esses ganhos secundários que ela tem, entendeu? Eu falo de agenda oculta, né? A pessoa tem uma agenda oculta, ela quer uma coisa racionalmente falando, não, eu quero me separar, essa pessoa não me serve mais, mas ela tem ali, né, essa agenda oculta dizendo, não se separa, fica aí, porque senão você vai perder tal coisa, né? Então, e aí é difícil, né? Você tem algum exemplo, assim, de um casal que você possa mostrar pra gente entender o que seria ganho secundário? Às vezes é o quê? Um reforço do papel de vítima, né? Às vezes, sei lá, tem essas coisas, né? Então, mais ocultas. É bastante comum. Eu acredito que assim, uma pessoa codependente, ela sempre tem uma explicação de fragilidade dentro dela que conecta ela com aquela pessoa que dependa tanto, entendeu? Uma pessoa que depende de uma química, muito provavelmente ela também depende emocionalmente. E a pessoa que está de fora, o cônjuge, o codependente, o dependente emocional, ele quer preencher isso. Então é uma pessoa que ela quer se dar. Muitas vezes, inconscientemente ela está fazendo isso porque o ganho secundário dela qual que é? Por quê? Porque ela gosta de ocupar o prazer dela, ocupar a vida dela em função de outros, entendeu? Assim, ela evita entrar em contato com ela evita se olhar, ela evita se machucar com as próprias verdades. Você entendeu? Eu costumo já observar muitas famílias em que o sujeito ele para de usar substância, ele está limpo já há bastante tempo e o familiar ele ainda vive na função codependência, ele vive ainda na função dependência emocional. Então o que acontece? Ele não se desligou, ele não se tratou, ele ainda continua vivendo naquele prazerzinho de se preocupar com a vida do outro, entendeu? Sim. E ele deixa de se cuidar, deixa de se olhar. E esse é um exemplo que eu consigo ver nitidamente entre o que é o ganho primário e o que é o ganho secundário nisso tudo. E eu até queria né, aproveitar que você utilizou aí numa explicação para Jaque sobre uma palavra tão importante que cabe nisso. Vou tentar ser rápido porque eu sei que o nosso tempo está acabando. Mas assim, vocês utilizaram da palavra paixão. E para mim ela é muito significativa em todo estado que serve assim de uma aproximação, de um relacionamento e pode chegar numa dependência emocional. Seria mais ou menos como? Todo, principalmente analista, todo psicanalista e lacaniano consegue me entender bem nesse sentido. São muito preocupados com a questão palavra. E eu acho que tem muito sentido. Então, da onde que deriva a palavra paixão? Ela vem de patos, né? Que do grego significa patologia, é uma doença. E como que isso acontece na forma do dia a dia? Então, quando você se encontra com alguém, muito provavelmente a chavinha sua que está ligada a conectar a uma outra pessoa é o estado de paixão. Aí você vai falar, poxa, mas eu estou me ligando de forma doentia com alguém? Sim e não. Nesse caso, seria como? Fantasioso, entendeu? Você tem um motivo inconsciente de se ligar com aquela pessoa. Só que talvez no primeiro instante você não vá perceber isso. E quando você se liga e se conecta com ela, muito provavelmente você vai se nutrir, você vai se alimentar só de paixão. E como que seria isso na relação do dia a dia? É quase como um torcedor de clube. O torcedor, quando fala que é apaixonado, ele só defende o clube dele. Ele só acredita que o clube dele é melhor. Então você, com o seu relacionamento, você vai vibrar, você vai olhar para o seu cônjuge e vai falar que é o melhor, que não tem defeitos. A paixão, ela vai cegar, ela vai te fantasiar. Só que ninguém vai viver só de paixão, isso não existe. Todo começo eu acredito que é assim, mas não dura, né? Então depois de um certo tempo, depois de bons meses, a pessoa,
ela começa a colocar os pés no chão e parar de fantasiar. Ela cai na realidade. E qual que é esse estado de realidade? Ele é o amor, ele é a consciência. Então, o que leva uma pessoa a aceitar a outra, a viver de forma plena no relacionamento, sem criar nenhum tipo de dependência emocional, é o estado de amor, é o estado de consciência. Sim. Só que ninguém vive 100% de amor sem deixar de ter um estado de paixão. A matemática, de novo, vai entrar aí para eu fazer uma explicação. O correto seria o quê? Uhum. Que a gente consiga viver, sei lá, com uns 80% de amor e uns 20% de paixão. Mas por quê? Onde que entraria a paixão nesse caso? Vamos supor que você já tem um relacionamento duradouro. É você olhar para outra pessoa e acreditar que ela vai mudar. É você fantasiar isso Sim. dentro de você, falar que é possível. Porque se você viver com os pés no chão, com a dura realidade, totalmente racional, consciente, é sem graça. Você nunca vai acreditar, talvez, na mudança do outro. Entendeu? E aquilo Ou pode na se tornar qualidade. tóxico. Exatamente. Acreditar que, poxa, se hoje é um defeito que ele apresenta, mas ele pode mudar. Então, o seu estado de paixão, o seu estado de fantasia, ele tende a te alimentar com isso. E relacionamentos acabam também não dando certo quando você sai de um polo que é paixão e você cai no outro que é totalmente amor. Aquela pessoa que já está se relacionando há tanto tempo, ela cansou de tentar, cansou de acreditar, ela já não tem mais a paixão. Então, eu ainda não posso dizer que ela não tem amor, ela até tem pela outra pessoa, mas aquele amor já está sendo tão duro que ela já não mais acredita na mudança do outro. Então, acaba, né, aquele relacionamento. Então, o interessante é a gente não viver também por esses polos todos, a gente ter sempre equilíbrio, que foi a palavra que você utilizou quando começou a live, que não deixa de ser, é o equilíbrio emocional, é isso. Entendi. Eu tinha falado, né? Eu ato falho, né? Falei equilíbrio Mas tinha emocional. tudo a ver, tá vendo? Mas era isso. Exatamente. Mas porque eu penso muito no meio da régua, né? E tem um gráfico, falando de matemática e gráfico, tem um gráfico muito legal que eu vi na faculdade, né? No curso de análise, que é uma gangorra, né? Então, imagina o seguinte, você tem uma gangorra, a paixão é isso, a gangorra desceu totalmente, ou seja, o ego, né? O quanto você gosta de você está bem pequenininho e você está o tempo todo, né, jogando a tua emoção, a tua energia lá em cima no outro. Então, o outro está lá em cima, né? Como se você tivesse rebaixado na gangorra e o outro está ali em cima, idealizado, maravilhoso. Então, tá todo mundo falando, meu, você tem certeza que está gostando dessa pessoa? Ela faz isso, ela faz aquilo. Você, na paixão, fala assim, não, é tudo para mim, agora vai dar certo, né? Então, você está com ele lá idealizado, né? E aí, quando vai invertendo a gangorra, que é isso, o tempo vai passando, você vai começar a perceber, né? E aí a energia vai equilibrando. E aí, quando você vê esse outro, não exatamente como um ideal maravilhoso, mas como ele é, com defeito, com qualidade, com larga toalha em cima da cama, né? Enfim, tem aí, né, o que a gente chama de objeto, né? Que é o outro, né? Ele é real, ele não é fragmentado, não é só características incríveis, não é só habilidade maravilhosa, né? Então, e a realidade vai fazendo isso, né, Léo? A realidade vai começando a pôr ali, e aí a balança vai equilibrando. E aí o outro lado piora, então, quando termina o relacionamento, é quando você está ali em cima, tá achando incrível, e o outro já não tem nada para te oferecer. É o amor incondicional, Então, né? Esse equilíbrio, é a aceitação da qualidade e dos defeitos do outro. Mas, gente, lembrando bem, né? Não é que eu quero dizer também que todo mundo deva ser uma Madre Teresa de Calcutá e aceitar totalmente o defeito dos outros sem exageros, né? Tudo tem um limite. E isso é legal também, as pessoas observarem. Até que ponto que eu posso entrar num relacionamento que aquilo vai me acrescentar, entendeu? Ou, senão, eu vou estar me intoxicando por um estado de dependência emocional do qual vai ser muito demorado para sair. Muito demorado, muito desgastante, sabe? E aí a pessoa, até então, ela já vai perder muitas coisas na vida dela. Então, sempre se observando antes. Então, a régua é sempre essa. Você olha para você, isso aqui está me machucando, isso aqui está demais para mim, né? Então eu não quero. Não, isso aqui não é tanto, não é tão... é um defeitinho, tudo bem, eu consigo lidar com isso. Né? Então, a régua é sempre você. Por isso que o autoconhecimento é a chave de tudo. A partir do momento que você começa a trazer para a consciência coisas que você faz sem pensar, você ganha esse poder de mudar. Eu tenho uma tendência a me relacionar com pessoas desse tipo de padrão, né, de comportamento. Legal, então isso já te traz um alerta para você começar a perceber, será que eu vou cair de novo nesse buraco, né? Então, o autoconhecimento é sempre achar, né? E eu vejo muitas pessoas que falam, não sei se vai dar tempo, a gente tem acho que 20 minutinhos. Eu não posso ser feliz sem ninguém.
né? Eu tenho que ter alguém, pode ser o que seja, um espantalho ali do meu lado, mas eu tenho que ter essa pessoa. Né? Isso também é dependência emocional, né, Léo? Você Totalmente. não consegue ficar sozinho. É, tem muito a ver com o começo aqui da nossa live, né? Porque assim, a sociedade Uhum. ela nos imprime um ritmo de formar casais. É muito estranho, Sim. né? Quando você ouve alguma pessoa comentar, ah, eu tô solteiro, ou eu tô solteira. Uhum. Aí a pessoa olha aquilo e fala, mas por quê? Como se aquilo fosse um defeito, um Vou resolver. problema, né? E não é, é só uma questão de escolha. Relacionamento é bom, relacionamento serve para muitas coisas, Uhum. principalmente para a gente se olhar, principalmente para a gente se Uhum. identificar, porque a transformação ela acontece através do relacionamento. De nada ia valer as terapias que são feitas se você não tivesse num relacionamento com alguém, seja com a mãe, com o pai, Uhum. com seu cônjuge, no seu trabalho. Relacionamentos são importantes, entendeu? Mas não a corrida, entendeu? Enlouquecida para você encontrar alguém. Não precisa ser disso, sabe? Ela tem que acontecer de forma natural, porque se você faz algo muito acelerado, você pode perder os seus critérios. Então você acaba escolhendo qualquer pessoa para fazer parte. E às vezes a pessoa também acontece muito, eu falo muito para alguns pacientes meus, você fica tão chateado, tão entristecido com você mesmo, que você não se suporta. E você precisa ter alguém na sua vida para te dar graça, para te dar brilho, para te dar alguma cor. Então, a questão não é Uhum. essa. Se você, por exemplo, tem algum problema ligado à depressão, trate isso. Não espere entrar num Sim. relacionamento para que a outra pessoa te valide. Porque isso é sim um estado de dependência emocional. Ou seja, eu vou ter que viver me relacionando com alguém que seja alegre, feliz o tempo todo, para isso me contagiar, entendeu? O estado de dependência emocional não Uhum. quer dizer só que, assim, são as tristezas que são trocadas. É como eu falei no começo da live. É também um estado ao contrário, onde você depende que o outro esteja feliz para aquilo te ajudar. Então, não é bem por aí, entendeu? Não dependa só do outro. Primeiro se resolva, primeiro esteja bem contigo, que aí sim você consegue fazer uma troca bacana. E a dependência, então, se estabelece no sentido de que você não consegue se suportar, não consegue se aceitar, né? Então, você precisa, às vezes, de uma distração, de uma validação de outro ali, falando, né? É como se o outro fosse um selo de garantia, que eu sou legal, né? Eu sou legal porque eu tenho alguém, né? Isso não é verdade. Você primeiro, eu sei que é um baita chavão, né? Mas primeiro você precisa ser legal para o outro olhar para você, né? Então, é um baita chavão, mas é verdade, né? Oh, Não sem tem como. dúvida. O amor próprio é o maior investimento que a pessoa ela pode fazer, entendeu? Porque à medida que Sim. você consegue se atrair por si mesmo, você está investindo em Uhum. você e está dando a abertura para você conectar com uma pessoa que esteja nessa mesma vibração que ti, entendeu? Então, você só vai Uhum. conseguir se conectar a partir do momento que você estiver bem consigo próprio. Agora, imagina se você está Sim. passando por alguma dificuldade, se você está, né, para baixo, como eu citei, o que você vai atrair? O que você imagina? Entendeu? Talvez, no primeiro instante, você possa imaginar que você está conhecendo uma pessoa bacana, uma pessoa feliz, uma pessoa, né, super para cima. Mas depois você vai ver que não, que a sua escolha ela acabou sendo de acordo com aquilo que você já estava sentindo, com aquilo que você estava Uhum. naquele momento. Então, por isso que eu falo, o amor próprio, ele começa como sendo o seu principal investimento, para você se conectar com uma pessoa que te vale a pena, entendeu? E para Uhum. você nunca transformar isso em excesso. Nunca, jamais. Porque excesso de nada faz bem. E nem o excesso desse Sim. pseudo-amor aí. Entendeu? Que não é. É só uma codependência. É só isso. E acho que para a gente, para o pessoal ficar mais claro, então, a gente consegue listar alguns sinais para quem está em casa, né, tem assistindo perceber e falar, opa, eu acho que eu sou dependente emocional. Tem alguns sinais que a pessoa precisa prestar atenção? Tem, é bem interessante, Ivan. Uma coisa que eu vejo muito, principalmente assim no processo de terapia com os meus pacientes, se eles sentam na minha frente e começam a falar muito do outro, entendeu? Aí Hum. eu falo, opa, quem que eu tô tratando aí? É uma relação simbiótica. É uma simbiose Uhum. mesmo, como nas células. Ou seja, você não sabe onde começa uma, onde termina a outra. Você está conversando com uma Tá. pessoa aí que está se relacionando e ela está falando só do outro. É a vontade do outro, é o que ela fala, é o que ela diz. Então, esse para Uhum. mim é o primeiro e grande sinal Super mais alerta. claro de que a pessoa já está vivendo num estado de dependência emocional, entendeu? Tá. Claro Uhum. que vão existir outros. Às vezes você percebe que um amigo, uma amiga sua, ela está se afastando, ela está distante. Você fala, ó, começou a Uhum. namorar, olha como que ela já está. Claro, vamos lá, guardar as devidas proporções. Quando você conhece alguém, Uhum. é nítido que o seu interesse vai ser de estar mais tempo com aquela pessoa, né, de conhecer mais, enfim. Mas é aquilo que eu falei, nunca deixando
a sua subjetividade, né, também falar mais alto. Então, quando você percebe que um amigo, alguma pessoa assim, está se distanciando, pode ter certeza que ela já está começando a viver em forma de dependência emocional, entendeu? Porque ela só está conseguindo viver em conjunto, só viver em conjunto, em parceria com aquela única pessoa. Ou, se você tem um colega de trabalho e vê que aquela pessoa também chega assim, com muito sono, cansada, exausta, ou chorosa demais, ou muito para baixo, também pode ser um estado de dependência emocional. Aquele velho jargão que acontece na sua casa, não leve para o trabalho, é um grande exemplo disso. Ou seja, é claro que todo mundo tem problema de ordem emocional, comportamental. Essa questão pessoal todo mundo tem, entendeu? Só que a partir do momento que você não sabe separar, que aquele problema é tão grande na sua vida que você já está levando para os lugares, poxa, tem pessoa que você encontra na fila do supermercado e ela está se queixando do parceiro da parceira e nem te conhece. Ali para mim também é nítido, sabe? Então é um final. Então é isso, né? Você começar a abandonar a sua individualidade, né? Então, assim, seus hábitos. Eu costumava almoçar na casa da minha mãe todo sábado e agora eu não vou mais, não vejo mais ela porque minha companheira não gosta, né? Então, isso também acho que é um sinal de quando você começa a abandonar as coisas que você gosta ou quando você nem sabe mais do que você gosta, né? Às vezes a gente pergunta para uma pessoa, do que você gosta? Meu marido gosta de lasanha, tá? Mas e você? Porque eu falo, nossa, eu nem sei do que eu gosto mais. Sim. Né? Porque ele gosta tanto de lasanha e eu faço lasanha. Exatamente. Sei lá, então, eu estava pesquisando sobre o tema, eu vi também uma questão de as pessoas que não estão conseguindo tomar uma decisão sozinhas, né? Que elas precisam de muita validação, né? Então precisa perguntar para muitas pessoas o que ela faz, né? Isso também é um sinal de dependência emocional. Totalmente, Vã. Sabe o que acontece para essas pessoas? Elas se anularam tanto, mas tanto, elas viveram tanto em função de algum tipo de relacionamento que elas perderam a opinião própria, entendeu? Então ela precisa constantemente ficar perguntando, mas o que você acha? E dessa roupa? O que você vê? Para você tudo bem? Você gostou dessa? É a opinião dos outros que vai favorecer. Mas isso por quê? Digamos assim, todos nós tivemos um caráter que se formou do 0 aos 7 anos. É a nossa identidade. Ali moram muito de quem nós somos. Ali é a nossa essência, é o nosso âmago, a nossa alma. Depois a gente é revestido por personalidades, tá? O problema é que muitas pessoas elas desconectam. Às vezes a personalidade dela é muito diferente do que é o caráter dela. O relacionamento abusivo, o relacionamento tóxico, esse relacionamento de dependência emocional, ele leva as pessoas muitas vezes a se distanciar desse caráter mais íntimo. Então, de fato, elas se anulam, elas se esquecem. E aí elas precisam viver em função de resposta de outros, entendeu? E vivendo sempre em forma de receio, né? Existe muita coisa ligada a isso também, né? Quando você fala de receio, por exemplo, os ciúmes. É muito comum, né, as pessoas associarem. Também tá aí um outro sintoma que é muito evidente para essas pessoas. Vira como se fosse um sentimento de posse. Quer dizer, eu vou perder aquela minha esposa, minha namorada, aquilo que é meu, entendeu? É uma sensação de posse mesmo, de pertencimento. E, na verdade, não é. Que você criou uma dependência emocional tão grande por aquela pessoa que você acha que ela é totalmente sua. Então, você fica com um receio. Então, quando você observa algumas pessoas com muitos ciúmes, isso também passa a servir como um sinal. Isso já está me sinalizando de que, opa, você pode estar vivendo um estado de dependência emocional aí, entendeu? E a Jaqueline pergunta aqui se também existe a dependência entre amigo e filho. Sim, existe, né? E inclusive no ambiente de trabalho a gente falou também, né? Eu penso muito nisso, né? Um chefe que representa um papel paterno, né? E aí a pessoa se conecta com esse pai, enfim, a gente vê isso muito né, do ponto de vista psicanalítico, eu costumo olhar essas coisas. Sim. Né? Então, para ver quando que a pessoa está estabelecendo uma relação ali com aquela pessoa baseada no que ela viveu com o pai, né? Um padrão, exatamente. Né? Acaba virando. Então, de repente, uma criança que não teve validação dos pais, ela vai buscar validação no chefe, né? Então, ela fica provocando ele para ele avaliar ela positivamente. E aí ele vai tratar ela mal, aí ele lembra de como o pai dele fazia com ele, né? Então, é um ciclo vicioso. A pessoa repete um padrão que não é bom, mas que é conhecido. Eu sempre falo isso, né? As pessoas preferem um padrão conhecido do que mais ruim do que a possibilidade de uma coisa nova. Isso. Né? Então, não, essa dependência, exatamente, é bem isso que você está dizendo. Esse exemplo, né, essa pergunta aí sobre a questão de filhos, mães,
Isso é muito comum quando, por exemplo, chega no consultório, às vezes a demanda não vem nem da escola, nem nada. Isso, né, claro, não estou generalizando de forma alguma, mas às vezes tem pais que você percebe que eles vivem tanto em função dos próprios filhos, a dependência emocional é tão grande, tão gigantesca, que eu não consigo, às vezes, praticar um atendimento que seja na criança, no adolescente, sem que os pais eles não participem ou sem que os pais não se tratem, entendeu? Porque eles estão muito presentes ali, eles estão num sentimento muito aflorado, muito juntos, sabe? E isso acaba agravando, gerando problemas, principalmente quando essa criança crescer, se tornar adolescente e lutar para a independência dela. Porque o pai e a mãe ele vai consumir de uma tal maneira que aquele estado dele de dependência emocional vai intoxicá-lo, entendeu? Aquilo vai se tornar, vai enclausurar, vai querer colocar numa bolha. Isso vai gerar problemas futuros enormes. Então, é um assunto bem delicado, mas a gente vê muito isso, né? Como se o filho fosse a única forma de felicidade daquele pai e daquela mãe. Né? Então, eu tive esse filho e ele então vai ter que suprir todas as minhas faltas, ele vai ter que me amar enquanto muito, né? E ele, a minha única chance de ser feliz é através dessa criança. Gente, isso é difícil, né? Você joga na criança uma expectativa que ela é irrealizável. Isso. É irrealizável. E uma coisa... Você joga na criança... Não, é justamente isso, né? Principalmente quando o assunto se trata aí de crianças, eu gosto muito de falar que, assim, mesmo quando você não é pai, não é mãe, digamos que você já tem uma criança que mora dentro de você e que ela está presa no seu pensamento. Então, assim, hoje eu sou pai, tenho um filho de 10 anos, só que mesmo antes de eu ter esse filho, eu já idealizava, eu já imaginava como que seria. E vamos combinar uma coisa? Quando a gente idealiza e pensa, a gente nunca pensa no pior. A gente sempre pensa assim, vai nascer bem, cheio de saúde, lindo, vai se formar na melhor faculdade. A gente sempre guarda muitas expectativas. Só que aí, quando ele consiste, aí começam as coisas a mudarem de forma. Entre aquilo que era o teu pensamento de existência e aquilo que consiste. E aí você facilmente vai se frustrar. Por quê? É natural que as pessoas apresentem falhas, defeitos. Não é uma máquina, você não gerou uma máquina, você gerou, né, uma criança, um filho, filha. Então, constantemente você vai se frustrar. Mas a pessoa que ela vive num estado emocional tão forte, ela vai fazer com que aquilo tudo que ela sonhou, tudo aquilo que existia dentro da cabeça dela, se torne forma. Nem que para isso ela se anule, nem que para isso ela viva só em função de agradar. Um exemplo disso, né, é muito clássico, não aqui na nossa realidade, mas nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês já viram, mas aqueles concursos de mini-miss, entendeu? Era muito comum. Ali era, para mim, muito nítido, né, que uma mãe, ela provavelmente viveu um sonho de infância, de ser miss, e ela tá transformando um adulto em miniatura. Então ela tá pegando lá aquelas crianças e ela tá induzindo, né, para serem quase que adultos, colocando cílios, né, perucas, tal. Então, assim, imagina, aquilo é um puro estado de dependência emocional. Se aquela criança não ganhar, meu Deus, a mãe, ela se frustra tremendamente. A frustração é da mãe, entendeu? É dela. Então, por isso que esse assunto sobre dependência emocional ligada a filhos, claro, isso acontece e muito. Qualquer tipo de dependência emocional, ele é tóxico. Ele faz mal para você e, obviamente, para outra pessoa que está conectada, entendeu? Isso é muito, e chega a ser trágico. A gente fala muito hoje sobre crimes passionais. Por quê? Está justamente ligado a isso. Entendeu? Parceiros que não aceitam a realidade, enfim, e acabam praticando esse tipo de crime. Mas tudo pode ter começado aí a partir de uma infância mal conduzida. Sim, eu acho que o ponto principal para a gente entender aqui, gente, a dependência emocional, além do autoconhecimento, é que a gente não é responsável pelo sentimento do outro. Eu estou vendo o Sul aqui, ele trabalha muito com comunicação não violenta, e a gente fala muito que você não é responsável pela emoção, do sentimento do outro. O outro vai sentir por você aquilo que tem a ver com as questões internas dele, que tem a ver com a vida dele. E claro, você também não vai ser um monstro e falar, eu não me importo com tudo, eu não sou responsável pelo que os outros pensam, então eu vou pisar nas pessoas. Não. Né? Então, acho que o grande ponto de clareza aí, quando você sai da dependência, sai dessa escravidão, é você entender, olha, eu não sou responsável pelo que o outro sente, mas eu me importo com o outro, então eu vou oferecer para ele coisas que eu sei que ele gosta. Exatamente. Mas eu não sou responsável, eu não sou salvador da pátria. Gente. Meu amor não vai salvar a outra pessoa. Ela, o que quer que seja, né? E também eu não vou ser salva pelo amor da outra pessoa. Né? Sim. Então, é muito importante. Né?
É bastante interessante, até endossando o que você está dizendo aí, Ivan, que uma fala, um discurso comum de consultório, né? É Sim. justamente um paciente chegar e comentar, né, sobre, poxa, o outro me feriu com as palavras, o outro me machucou dizendo isso. Aí eu falo, calma, então vamos entender. Até que ponto que você permite que o outro, ele interfira assim na sua vida? Você está entendendo? Uhum. É, claro que eu volto a repetir, quando você está numa relação íntima com uma pessoa, é normal que você tenha poucas barreiras. Então, aquilo que uma pessoa Sim. diz, né, vai te tocar muito. Alguma pessoa da família, ela vai entrar, vai virar uma verdade aquilo. Só que Uhum. mesmo assim, eu sempre peço para que todo mundo tenha um filtro, né, para que entenda o que está sendo dito. Aquilo será que está entrando para quê? Com qual função? É para te Uhum. agradar? É para te destruir? Ou é uma fala assertiva? É uma fala equilibrada? Até que ponto que isso está Uhum. chegando? Mas lembrando, é você que permite, é você que constrói esse filtro, essa peneira, entendeu? A outra pessoa, Sim. a pessoa de fora, ela não tem tanto poder assim. Ela não te leva nem aos céus, nem ao inferno. Você só vai porque é uma escolha sua, entendeu? Só que as pessoas que vivem, muitas vezes, nesse estado de dependência emocional, como elas entregaram a própria vida de mão beijada para o outro ele está na liberdade de fazer o que ele bem entender. Ele pode fazer bem ou ele fazer mal. Então, para que você nunca corra o risco, não se entregue dessa forma. Sempre vá, mas vá devagar. Vá, mas vá com freio de mão puxado. Nunca vá de cabeça. Isso são riscos. É a sua vida, né? É muito comum a gente ouvir dos nossos pais, avós, falar assim, olha, o teu nome é a coisa mais importante que você tem. Eu diria que existe coisa mais importante do que o próprio nome, a ponto de você não sujar, que é a sua vida, são as suas emoções. Sim. Porque a partir do momento que você entrega para outra pessoa, ela faz a escolha que ela bem entender. Se ela tiver É do que ela uma quiser. escolha maligna, você vai sentir isso, não tem como, entendeu? São essas Uhum. emoções que te conectam. Mas até aproveitando o gancho, né? Falando sobre essas Uhum. emoções, falando o quanto que as pessoas elas se tocam, o quanto que elas se importam pela opinião do outro, eu costumo dizer o seguinte, gente, não entendam que por um lado existe emoção e por outro lado existe razão. Não pense que quando eu falo que é a emoção que te tocou, que é isso que te transformou, que essa emoção que você sente, ela não é feita de razão. Seria um erro, porque toda emoção ela é construída através de razão. Se você sente amor, se você sente raiva, qualquer sentimento que você tenha, ele foi construído a partir de pequenas razões. E cada um tem as suas. Uhum. Por isso que o amor, ele é muito subjetivo. A raiva também é. É Isso é para cada um, particular. entendeu? Então tem relacionamentos que as pessoas entram, que às vezes um falar tão pequeno, entendeu? Pode servir Uhum. para machucar o outro. Aquilo, né? Tá invadindo a vida do outro, tá machucando demais. Mas às vezes é porque Exatamente. você, o que que acontece? Interpreta o seu sentimento também de uma forma fragilizada, entendeu? Então Uhum. pessoas que vivem no estado de Sim. dependência emocional é preocupante. E tá acabando, acho que. Ó, vai acabar, gente. Então, a gente queria agradecer muito vocês. É isso aí. Exato, o assunto ele é muito extenso e obrigado aí pela participação de todo mundo. Legal, bacana.